Pessoal, nós estamos aqui com o Leonardo, que é o responsável pela parte comercial da EcoPro, e nós temos aqui um sistema modulado de aquecimento a vácuo, né, Leonardo? Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa tecnologia a vácuo, como funciona, quais são os principais benefícios dela. Perfeito. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à EcoPro. A gente vai trazer para vocês aqui informações, né, sobre essa tecnologia de tubo a vácuo, que já é uma tecnologia com mais de 40 anos de existência, né, que a gente já trabalha aqui no Brasil há mais de 20 anos com essa tecnologia. Nós temos sistemas modulares de tubo a vácuo e sistemas acoplados de tubo a vácuo. Então, primeiro nós vamos falar para vocês aqui o que é o tubo a vácuo, por que, né, que a gente chama essa tecnologia de tubos a vácuo. Eu vou pegar aqui um monstruário, aqui, um tubo de demonstração, para a gente poder ilustrar e explicar isso aqui melhor para vocês e para vocês que estão nos assistindo aí. Aqui é um modelo desses tubos que vocês... sistema. Exatamente. Então, o que a gente tem aqui? São dois tubos de vidro concêntricos, né? Um tubo dentro do outro, que é o borosilicato, que é um vidro que tem uma transparência maior do que um vidro comum. Então ele favorece a captação aqui, a passagem da radiação solar. Então, entre os dois tubos, nós temos uma camada de vácuo. Por isso que a gente chama ele de tubo a vácuo. E para que serve essa camada de vácuo? Para isolar o calor dentro do tubo, certo? Então, no tubo interno, na sua parede externa, nós temos 3 camadas que vão fazer a absorção da radiação solar. Então a gente tem uma camada superior, que é uma camada antirreflexiva, né, que ela absorve 96% da radiação solar. A camada intermediária, que é de alumínio, que ela ajuda a reter o calor dentro do tubo. E a camada inferior, que é de cobre, que ajuda a trocar esse calor com a água, certo? Então, a radiação solar penetra no tubo, gera o calor no interior do tubo, mas esse calor não se dissipa. O tubo externo ele vai estar sempre frio, certo? Bom, na base do tubo nós temos essa coloração cromada, que é o verificador de vácuo. Qualquer rachadura, fissura que haja no tubo, o ar vai entrar no vácuo e vai reagir aqui com essa pintura. E ela vai perder essa coloração. É fácil identificar se um tubo ou outro está com alguma trinca, né, alguma quebra, e ele não vai ter aí a sua maior eficiência. Ele continua aquecendo, porém ele cria ali um ponto de dissipar o calor, né? Mas é um tubo muito resistente, resiste aí até 25 milímetros de granizo e não congela em regiões onde você tem geada ou neve, né? Esse aqui trabalha em regiões com temperatura negativa, né, justamente por conta do isolamento a vácuo. E acho que esse hoje é um dos principais problemas que a gente tem no mercado. Quando há grandes variações de temperatura, né, variação térmica, intempéries, sempre, geralmente, tem problemas nos condomínios, onde tem aquecimento solar. A gente vê estourando, queimando vários e o pessoal tendo que substituir. Então, aqui está uma excelente tecnologia, inovação do pessoal aqui da EcoPro, que tem essa resistência, né? E a EcoPro, ela hoje fabrica essa tecnologia no Brasil. Não os tubos a vácuo, são importados, né? Mas todo o restante do equipamento é fabricado aqui, tá? Somos a única empresa no mundo que fabrica esses equipamentos com alumínio, fabrica tanto a linha acoplada de tubo a vácuo, a gente vai mostrar para vocês, quanto a linha modular de tubo a vácuo. Então, como o Leonardo falou para a gente, né, eles têm basicamente 2 sistemas, que é o sistema modulado e o sistema acoplado. Esse sistema modulado ele é mais indicado para construções que requerem ali uma capacidade maior de aquecimento, e o outro que é acoplado para construções, vamos supor assim, mais básicas, residenciais. Nós temos o sistema modular, vamos dizer assim, como eu tenho aqui um sistema que é capaz de produzir um volume maior de água, né, não impede que ele seja utilizado numa residência, para um aquecimento de um boiler aí de 100, 200, 300 litros, né? A gente faz um dimensionamento de tubos de acordo com o volume de água que a gente tem que aquecer. Certo. Então, o sistema modular, ele permite trabalhar com volumes maiores. Ele é um kit, então se eu não consigo ampliar essa área coletora
nesse reservatório, porque os tubos já estão acoplados ao reservatório. Então, o sistema acoplado ele tem uma aplicação mais residencial e os sistemas modulares para demandas onde a gente tem a necessidade de aquecer volumes maiores de água. Hotéis, pousadas, hospitais, aquecimento de piscina, indústria, né? Então, qualquer demanda de água quente, né? Qualquer volume de água quente, a gente consegue oferecer aí o aquecimento com uma eficiência superior às outras tecnologias que existem hoje para o aquecimento de água e com uma área coletora reduzida, porque são equipamentos que são mais eficientes do que os sistemas convencionais. E como você falou, sistema a vácuo, ele tem uma eficiência maior do que os outros sistemas convencionais. Então ali a água, ela consegue trabalhar numa temperatura acima dos outros, né? E isso proporciona você também trabalhar ali com um reservatório um pouco menor. Qual que é a vantagem, né? Além de eu ter menos área, eu vou ter um custo de aquisição menor, um custo de instalação menor e um custo de manutenção menor. Então, a tecnologia a vácuo, ela veio para suprir uma necessidade, né, que hoje você tem aí um mercado crescente da energia fotovoltaica, que é geração de energia elétrica. É um produto que necessita de uma área maior de instalação. E com a taxação do sol, com a nova lei de taxação do sol, é inviável hoje você pensar num sistema de aquecimento sem a utilização do sistema solar térmico. Porque aonde você tem resistência para aquecer água, é muito mais barato, sem taxa, você usar o sistema térmico. E com o tubo a vácuo, você otimiza essa área. Então, além de você eliminar o vilão da conta, que é o chuveiro elétrico, você pode proporcionar uma economia de até 60%. O que acontece? O seu investimento na usina fotovoltaica ela vai ser menor. Com isso, a taxa que você vai pagar para a concessionária de energia também vai ser menor. Então, eu consigo, com o sistema térmico, oferecer uma vantagem competitiva para quem revende e um custo melhor para quem adquire, com um payback num tempo mais curto. Leonardo, qual que é a capacidade de aquecimento de água de cada um desses tubos aqui, para o pessoal dimensionar o sistema? Certo. Como vocês fazem esse cálculo? Qual a capacidade de cada um dos tubos? Bom, então assim, cada tubo desse aqui pega quase 3 litros de água, de acordo com o volume que eu preciso aquecer. Na região sudeste, a gente trabalha com 15 litros por tubo. Nós estamos falando aqui de aquecimento para água para banho. Das regiões mais frias, a gente trabalha com 13 litros por tubo. E no norte e nordeste, a gente trabalha aí até com 20 litros por tubo. Então, o dimensionamento é o mesmo para qualquer sistema. A gente vai dimensionar o volume de água de acordo com a demanda e a temperatura que eu preciso. Depois que eu definir qual o volume de água na temperatura, eu vou definir qual vai ser a minha área coletora. Então, assim, eu posso ter um sistema a vácuo trabalhando com uma temperatura menor, equivalente a de um sistema convencional, porém eu vou fazer isso com menos área coletora. Não é que o equipamento pode atingir temperaturas elevadas, né, de 80 a 90 graus, que eu vou dimensionar ele para trabalhar assim. Vai depender do volume de água e da temperatura que eu preciso para aquela demanda. Então, nós temos demandas aí industriais que a gente faz pré-aquecimento da água de reposição da caldeira. Então, quanto mais quente eu colocar essa água, menos combustível eu vou usar na caldeira. E tem demandas de banho que eu não preciso, às vezes, trabalhar com uma temperatura tão alta. Trabalha, na média, aí, em torno de 60 graus. E existem demandas, às vezes, industriais ou de hotéis, que existem normas, né, que você precisa, né, manter uma certa temperatura nos reservatórios. Então, cada projeto ele é diferente, cada projeto tem a sua necessidade. O importante é que, com a tecnologia a vácuo, eu vou atingir esses resultados de uma forma mais fácil, mais barata, com menos área, com menos investimento em estrutura, porque as tecnologias elas já vêm toda estruturada, né? Nossos equipamentos possuem uma estrutura completa, seja para instalação sobre telhado, sobre laje, e isso facilita muito a vida do instalador. E quando nós falamos no quesito manutenção, quando nós temos a manutenção dos coletores planos, muitas vezes pode ser preciso se trocar uma placa inteira. Nesse sistema a vácuo, como funciona? É possível trocar apenas um tubo em caso de manutenção? Então, eu vou citar aqui algumas situações básicas aqui, não dá para a gente lembrar de todas, para a gente falar um pouco de manutenção.
O mais simples que você faz em manutenção hoje é a limpeza, né? Os coletores planos você tem que lavar, a mesma coisa o tubo a vácuo. Só o seu formato cilíndrico faz com que a poeira se acumule menos, que a própria chuva faça uma limpeza ali da parte mais pesada. Lógico que se você está numa região em que há um acúmulo maior de poeira, próximo a indústrias, é interessante você programar esse tipo de limpeza. Então, aqui eu vou ter um acúmulo menor de poeira do que num vidro plano de um sistema convencional. Em caso de quebra de um tubo, nós falamos aqui que o tubo ele é muito resistente, resiste até 25 milímetros de granizo, mas é vidro, não é inquebrável. Só que a reposição desse tubo, ela é mais simples, você vai gastar aqui apenas um detergente para fazer a troca do tubo. É uma troca que não exige tanta especialização técnica para fazer. É tirar um tubo e encaixar o outro. O vidro não, muitas vezes o produto não permite a troca ou exige uma mão de obra técnica para fazer a troca do vidro, então é bem mais complicado. Teoricamente, o restante da estrutura, né, é a mesma para as duas tecnologias. Então, falando aqui mais sobre o bypass, a gente vai colocar então um T na tubulação que está levando água para o módulo e jogar essa água fria também na tubulação de retorno. Então, nesse bypass, eu coloco uma válvula de retenção que é para a água que está voltando do módulo também não voltar para a tubulação de água fria que está subindo. E o registro é para a gente controlar essa mistura de água. Então, fazendo isso, eu vou dar mais segurança no sistema, tanto para a tubulação de retorno, quanto para o retorno propriamente dito lá na piscina, né? Para que uma pessoa não ponha a mão lá e se queime ali com uma temperatura mais alta. Então, assim, a gente faz o dimensionamento de acordo com o volume da piscina, de acordo com o ambiente que a piscina está instalada e de acordo também com o tipo de piscina, porque existem normas para determinar temperatura para cada tipo de piscina. Então, eu tenho a piscina que é uma piscina de competição, né, de raia, é uma piscina de hidroginástica, é uma piscina de lazer. Então, existem normas que estabelecem temperaturas para cada tipo de piscina. No geral, a gente considera para dimensionamento 460 litros por tubo. Isso eu estou falando aqui da região sudeste. Regiões mais frias, a gente vai ter que reduzir essa proporção para 300, 350 litros. E em regiões mais quentes, a gente pode aumentar essa proporção e ir para 500, 550 litros por tubo. Na média, 460 litros por tubo. Então, a cada 460 litros da piscina, eu vou precisar de um tubo a vácuo. E aí você pensa assim, mas que temperatura que esse dimensionamento vai me dar? Então, quando a gente faz esse estudo, a gente mensura uma temperatura média de 28 graus. Só que o sistema, ele é solar e o sol, ele não é pleno. Então, nós temos que entender que uma piscina, quando a gente fala de aquecer uma piscina, nós estamos falando de quebrar o gelo da piscina. Então, se o cliente fala assim, mas eu quero a minha piscina a tantos graus, olha, é impossível só com aquecedor solar, qualquer que seja a tecnologia, a gente manter uma temperatura constante. Para isso, eu vou precisar de sistemas de apoio, a gás, elétrico, mas a tecnologia a vácuo consegue me dar esse resultado com mais facilidade e com uma estrutura menor. Bom, é muito importante a gente, então, na hora de vender a piscina, né, que o revendedor ele for apresentar essa solução para o cliente, que o cliente entenda isso. Eu estou te vendendo um diferencial de temperatura. Nesse cálculo, a gente considera que a gente teria aí um delta de 10 graus, mínimo de 5. Então, se a temperatura ambiente está a 20 graus, com esse dimensionamento, a minha piscina pode chegar a graus, mínimo de 25. Por quê? Porque depende do tempo de cobertura da piscina. Nos momentos que você não está utilizando, ela tem que ter capa, porque a piscina ela não é térmica, ela dissipa calor. Então, existem variáveis, né, que a gente vai considerando. Cada projeto a gente vai adequando a estrutura de aquecimento para que a gente tenha ali o melhor resultado de aquecimento da piscina. Leonardo, e quando a gente fala do sistema a vácuo, como que ele funciona em dias que a gente não tem o sol muito quente ali? Ele tem alguma parte de resistência elétrica, tem algum apoio térmico que funciona nesse sistema? Perfeito. Então, primeiro é importante a gente mostrar para vocês que a tecnologia a vácuo ela vai precisar menos desse apoio. Todas as tecnologias são solares, dependem ali do sol. Mas o sol, a gente sabe que ele não é pleno. Em alguns momentos, né, durante o ano, alguns dias do ano, eu vou precisar do apoio porque eu vou ter menos radiação solar, principalmente nos dias chuvosos. No inverno, são períodos que tem poucas nuvens do céu, o sol está mais distante da Terra, então eu tenho menos radiação. Então, durante o inverno, toda a tecnologia vai precisar de um apoio. A tecnologia
tecnologia a vácuo vai precisar desse apoio bem menos do que as outras tecnologias. Por quê? Além da sua eficiência na captação, o tubo a vácuo ele tem uma outra característica, que por ser cilíndrico, ele tem mais área de absorção. Então eu consigo aproveitar a radiação solar desde o início do dia até o final do dia. Os coletores planos, eu preciso ali de uma inclinação certa, um posicionamento preciso para que ele não reflita a radiação solar. Então, o diferencial da tecnologia a vácuo, a sua eficiência também está ligado a isso. E por isso, ele necessita menos de apoio. No caso de piscinas, a gente tem outras tecnologias que podem suprir, né, essa redução na radiação, na eficiência do sistema, que são bombas de calor, caldeiras a gás, ou a gente pode também trabalhar um circuito fechado de aquecimento solar, ou eu vou dimensionar um sistema aquecendo um reservatório, e neste reservatório eu tenho ali um apoio que pode ser elétrico, e a água aquecida ali eu mando para um trocador de calor brasado. Eu não tenho a circulação da água da piscina no coletor, eu faço uma troca num trocador de calor brasado, que é uma espécie de um radiador. Então eu tenho um circuito fechado para o aquecimento, e onde eu posso ter ali um sistema de apoio, se for necessário, e a água da piscina circulando separado, fazendo a troca de calor, tá certo? Nos outros sistemas convencionais, a gente pode usar o gás, resistências elétricas também para fazer esse apoio térmico.